Começamos, iniciei aqui a gravação, muito boa noite. Bom, o que eu preparei aqui para esse projeto Enem de hoje? Eu peguei a última prova, o Enem 2020, a prova impressa, tá? Aqui só tem a impressa, não tem a digital nem PPL, para que a gente trabalhe os assuntos abordados nela, porque tem bastante variedade, então eu achei uma prova bem concisa. E, além disso, se vocês, ao longo dessa semana, tiverem qualquer dúvida, qualquer pontuação a fazer, quem não tem meu WhatsApp aqui, pode, ao longo da aula, eu coloco aqui no bate-papo, ou então podem me chamar lá no Instagram, tá? No direct. É só me mandar o print da questão, me explicar aí como eu posso te ajudar, qual é a sua dúvida. Vamos firmes, reta final, para a semana que a gente está aí se preparando durante todo esse ano. Quem nunca teve aula comigo, como é que eu vou fazer? Vou jogar a questão aqui, vou dar um tempinho, dependendo da questão. Tem questão que 2 minutinhos dá para ler e fazer, ou não, não se sabe, sem julgamentos. Aqui hoje vai ser total acolhimento. E aí a gente vem debatendo e falando sobre essa questão, tá? No final. No final, não, depois, né, desse tempinho. E enquanto a questão está aqui para vocês lerem, eu vou sempre dando pausa nas gravações, para não ficar uma coisa muito longa lá no YouTube, quando eu for liberar. Então, vamos lá, gente. Começando, questão 92, Enem 2020, tema sobre o meio ambiente. Gente, nem sempre eu vou conseguir esperar todo mundo, principalmente porque hoje a meta é a gente fazer, deixa eu ver aqui, 13 questões, tá? Que foram a quantidade de questões de química no ano passado. E no meio do caminho vocês vão ver uma estequiometria, uma coisa que vai demorar um pouco mais do que essas de química ambiental. Mas vamos lá, vamos juntos. Mudei a tela, deixa eu voltar. Vou fazer a leitura. E aí, essa leitura, lá, né, domingo, dia da prova, é uma leitura para vocês também fazerem na maldade, aquela coisa de tipo, vou na pergunta, será que eu preciso realmente do texto? Tudo uma questão de estratégia que vocês provavelmente foram aí aplicando ao longo do ano nos simulados. Questão 92. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais. Por quê? Vai falando aí para mim o que vocês marcaram nesse item. E aí, essa aqui é aquela questão que vem falando sobre polímeros biodegradáveis e seu impacto no meio ambiente. A maioria aqui marcando letra D de dado, certíssimos, porque o que acontece? Aqui está falando sobre essa escolha, né? Esses polímeros têm uma grande vantagem socioambiental em relação aos convencionais, por quê? Não são tóxicos? Não é isso. Não precisam ser reciclados? Precisam, sim. Não causam poluição? Causam também. Digamos que o tipo de lixo mudou, entendeu? Eu tenho ali um polímero biodegradável. E aí ele tem características nele, né? No sentido de serem consumidos de forma mais rápida, que é onde ele ganha de um polímero convencional. E aí, por isso, ó, são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais, letra D de dado, como a maioria aí falou. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, fique à vontade em acionar o microfone ou então falar aqui no bate-papo. Aqui, ó, tem a resposta. Lembrem-se, eu vou liberar isso aqui para todo mundo. Vou liberar para a galera do Paulo Freire, vou liberar no meu grupo do Telegram, vou liberar para os meus alunos de Projeto Enem, nos grupos. Sempre leiam
as respostas, leiam os comentários, porque isso acontece de o que um ano foi pergunta, a resposta ser pergunta no ano seguinte, tá? Porque faz parte do processo de elaborar uma prova e tudo mais. Mais uma, vou aumentar um cadinho aqui a tela, porque vai ter conta e dados para vocês pegarem. Não usem calculadora, não usem tabela periódica. Usem a informação e os dados que estão na questão, porque vocês não vão ter acesso a nada disso no domingo. Vai lá. Vamos lá? Ó, essa questão ela envolve vários temas, tá? A sacarose é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo sacarose não, a sacarase, desculpa, nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético, já deu uma dica aqui, da reação da hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. Uma coisa estilo meia-vida, né? Só que não é meia-vida, mas é uma pegada meia-vida. Não sei se vocês tiveram essa visão aí. Qualquer que fosse o momento escolhido do tempo inicial. As massas molares, né? Porque o Enem não vem com tabela periódica, ele vem com as informações ali para a gente na questão. E a pergunta é: qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação da hidrólise? Bom, vamos lá. Primeiro, o que vocês marcaram aqui nessa? E foi tranquilo, não foi tranquilo? O texto foi complicado? Foi de boa? Tia, eu fiquei só na dúvida, tipo, é porque eu fiz recentemente de novo o simulado dessa prova. Aí, na hora, eu fiquei na dúvida de, tipo assim, o 171 tá para 500 ml. Então, eu tenho que passar ele para litro antes de comparar ele com mol? Não sei. Então, essa comparação aí, você pode fazer antes ou depois. Você pode descobrir quantos mols tem em 171, entendeu? É aquela coisa da estequiometria, né, que ela nos permite caminhos diferentes para chegar na mesma resposta. Aqui, o que eu fiz? Eu botei, né, 171, deixa eu passar aqui para a parte da resposta. 171 está para 500 ml, e aí 1.000 ml, 1 litro, estaria para X. E aí eu descubro, então, né, a molaridade, o mol por litro. Sendo que 1 mol desse C12H22O11 tem 172 gramas. Então, eu descubro que a minha molaridade é de 1 mol por litro. Foi a primeira parte, digamos assim. Depois, o que eu coloquei aqui? Tendo a concentração 1 mol por litro, ele me fala que a cada 100 minutos isso cai à metade. E ele quer saber o que vai acontecer com essa concentração 400 minutos depois. Então, eu começo ali com 1 mol. Passaram-se 100 minutos. Meio mol. Mais 100. E até chegar aqui, ó, deixa eu sublinhar aqui de vermelho. Cada setinha dessa são 100 minutos. E aí eu chego aqui, ó, 100, 100, 100 e 100. Totalizando os 400 que ele fala na questão. E aí eu chego já na concentração final. Percebeu, Lu, que não vai, assim, alterar se você for passar para mol antes ou depois. Mas, de qualquer forma, você vai ter que passar para a concentração molar, porque ele quer essa resposta em concentração molar. E aí a gente chega na letra B,
Foi tranquilo isso aqui? É uma questão que envolve cinética, é uma questão que tem um conceitozinho de meia-vida para quem pegar essa visão ali nos 400 minutos, né, que ele fala para a gente. Tem essa questão de concentração molar, que é um cadinho ali de soluções. É porque na prova eu não levei em consideração os 500. Mas aí você colocou esse 171 para quanto? Ou você também não considerou a massa? Eu não fiz nada, eu só botei tipo 342, tá para 1 mol, assim como 171 tá para x mol. Aí eu achei que era 0,5 e fiz a conta a partir daí. Aí eu fiz mais um período de meia-vida. Isso que eu ia falar. Você errado, então... entendi. Eu entendi agora. Entendi. Você de fato, tinha então ali, né, que você considerar a molaridade dos 171 tá para 500 ml. Entendi qual foi a confusão aí que rolou. Oi? Uma coisa que eu errei, eu não entendi por quê. Eu vi que tem 171 gramas. Aí eu fiz o cálculo e descobri a quantidade de mols por gramas. Aí, sendo que eu dividi o 342 pelo 171. Por que você dividiu 342 por 342? Porque, para a gente descobrir, né, ali, eu peguei a massa pela massa molar. É porque coincidiu de que a massa que eu tenho é a massa de 1 mol. Porque a massa que ele me deu, o 171, está em 500 ml. Só que a concentração que ele quer é mol por litro. Beleza, eu sei a massa em 500 ml. E em 1 litro, quanto que eu tenho? Foi essa massa que eu achei, 342. E aí eu joguei a massa sobre a massa molar para descobrir o número de mol. Tá. Pegou? Aqui, gente, depois eu libero isso para vocês também. Deixa eu só me achar aqui. Eu fiz a resolução também, tipo, do meu jeito, digamos assim, tá? Eu fui lendo as questões e resolvendo como se eu estivesse fazendo a prova. Só que aqui está muito mais comentado e bonitinho, organizado. Mas para quem me acompanha, eu acho que vai entender minhas anotações aqui e eu libero elas para vocês também. No final de tudo aqui. Deixa eu voltar lá. Próxima questão. Questãozinha muito boa, muitos conceitos aqui para serem trabalhados. Estão conseguindo ler? Todas as opções, o início, tudo certinho? As opções, não. Não? Eu só consigo ler. Pronto, agora eu acho que está a tela toda. Uhum. Vai lá, gente. Bom, vamos na leitura dessa aí. Essa questão, ela pede da gente, né, algumas compreensões de conceitos. Vamos lá. Nos dias atuais, o amplo uso dos objetos de plástico geram tal. Presta atenção. A pergunta dele, eu vou para a pergunta. Sempre que tiver um textão assim, gente, vai lá na pergunta, porque de repente dá para a gente pular o textão. Qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição térmica desse tipo de plástico? Olha só, aqui, ó, houve a liberação majoritária de um gás, e aí ele começa a me dar, a passar informações desse gás diatômico heteronuclear que foi recolhido em um recipiente aclopado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina diluída, ou seja, solução básica, contendo indicador ácido-base, que são aqueles que mudam de cor, né, em meio ácido, em meio básico, alterou a cor da solução. Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, liberou o gás carbônico.
Então, olha as informações que ele está me dando. Primeiro, o que seria um gás? O que vocês marcaram nessa? Fala para mim aí, para a galera que conseguiu concluir a leitura e marcar uma opção. Qual foi a opção que vocês marcaram? Letra E. Gás diatômico heteronuclear. É uma forma, digamos, que pode ser assustadora para alguns, mas, na verdade, o que ele está me dizendo é: jovem, é um gás, 2 átomos diferentes. Quando ele já me diz isso, eu já vou excluir letra A e letra B. Eu vou só botar aqui um pontinho do lado. Excluir A e B. Por quê? Porque são átomos iguais. H2Cl2. Tá bem? E aí ele fala para mim assim, ó, segundo item aqui, ó. Esse gás, quando borbulhado em solução salina diluída, solução alcalina diluída, contendo indicador ácido base, altera a solução. Então, calma aí, a solução está básica, e quando eu coloco esse gás, ele alterou a cor. Então, esse gás é ácido. Tá bem? Para esse gás ser ácido, eu chego aqui e consigo excluir a letra C, que eu estou aqui nessa letra C com óxido neutro. Sobrou para mim CO2, que é um óxido ácido, e o meu HCl. E aí, quando eu decido marcar entre E ou D, né? O que se dá? Quando ele chega para mim e fala assim, esse gás, além de neutralizar a solução alcalina ali, né? Ele reage com o meu carbonato de sódio, liberando CO2. Houve uma reação, houve ali, né, a minha transformação. Então, isso leva a gente a marcar letra E, ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio, no caso, aqui, né, por conta de ser esse gás sendo liberado, ácido, e me deixa feliz com todas as informações que ele me deu sobre esse gás, né, que é liberado. Então, confirmando aí o que vocês já falaram, letra E é o nosso gabarito. Deu para entender isso aqui? Percebeu que deu para eu pular essa leiturinha aqui, né? Já, tipo, usa essa estratégia também na hora da prova. Mafê, acho que foi Mafê que colocou assim. Acho que foi, não sei. Acho que foi. Rolou alguma dúvida, Mafê? Não? Perfeito. Ó, aqui tem a explicação, né, com os comentários da justificativa da letra E. Agora, preste atenção. Professora, tem algo que faça? Quê? Que dê para gravar? Tem algo que faça que dê para gravar a tabela periódica com mais facilidade? Mas por que você quer gravar a tabela periódica? Não entendi. Porque aí dá para identificar esses elementos, não, professora? Fica mais fácil de se identificar. Ou não? Não. Essa questão aqui a gente não precisa de tabela periódica, na verdade. Percebe, assim? Pela classificação do... Eu, pelo menos, não consigo atrelar isso aqui à tabela periódica, não, gente. Se alguém aí tem essa visão... Porque quando eu vou aqui, eu vou total para o diatômico. Eu já excluí letra A e letra B. Quando é a questão de ser um ácido, eu excluo a letra C por conta da classificação dos óxidos,
o CO, o monóxido de carbono, é um óxido neutro. E aí, entre D e letra E, é o fato da reação química acontecer ali com carbonato de sódio reagindo com HCl, para explicar essa liberação de CO2. Né? Porque ele libera gás carbônico, ele fala isso. E aí eu marco letra E. Pelo menos eu não consegui ver aqui essa necessidade de recorrer à tabela periódica. Até porque o Enem, como ele não vem com a tabela periódica, ele não vem com uma coisa assim, decora a tabela, não. Os dados que são importantes para a gente, que estão na tabela periódica... Eu consegui entender agora melhor. Ele vai fornecer. Tá bem? Sim, também acho, Mia. Yasmin, né? Já lembrei que Mia e Yasmin. Então, entendi, professora. Agora eu consegui pegar melhor. Obrigada. De nada, pode sempre perguntar, fica à vontade. Aí tá aqui, né, as explicações. E agora, essa questão aqui, eu não sei se vocês... O que eu fiz? Tem essa tabela, que é essa questão com essa tabelinha que veio na prova, mas eu coloquei aqui essa tabela grande, né, um pouquinho maior, assim. Vou deixar aqui nessa, para caso vocês tenham dificuldade de fazer a leitura da tabelinha pequena, tá bom? Mas qualquer coisa, vocês falem comigo aí no bate-papo, ou então aciono o microfone, que eu dou um zoom. A gente dá um jeito. Vai lá, gente. Bom, essa questão, ela é uma questão envolvendo polaridade, tá? Deixa eu aumentar aqui a tela para a gente fazer essa leitura. Em que ele vem: a obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Então, você vai lá e lê o quadro, mas eu não vou ler o quadro agora. Eu vou primeiro ver o que ele quer de mim desse quadro, porque eu já leio esse quadro na maldade, tá? Quais das subetapas, essas aqui, do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Vamos lá. Seleção de grão não envolve polaridade. Literalmente, você vai lá e seleciona. Descascamento também não, onde ocorre a separação da polpa com a casca. Trituração também não, tá? Cozimento também não. Prensagem também não. É um processo mecânico total ali, né? Extração, obtenção do óleo bruto com hexano. Cara, ele meteu um hidrocarboneto ali para mim, ele está gritando. Olha com atenção essa lance aí de extração. Olha com atenção que eu estou falando ali de um hidrocarboneto. E aí, eu vou perguntar e eu vou falar o início da frase e vocês vão completar, tá? Todo hidrocarboneto é apolar. Apolar. É isso. Cara, você leva isso no seu lado esquerdo do peito. Mas você coloca isso no coração real. Porque se tem um negócio que o Enem ama, é brincar com hidrocarboneto, brincar com forças intermoleculares, trazer essa questão da polaridade. Ele gosta disso. E eu estou falando de óleos vegetais. Gente, óleo, né? Em sua maioria ali, se não praticamente geral, apolares. Tá bem? Então, nessa subetapa, extração, D de dado, é a nossa resposta correta. Mafê, você levantou a mão? Foi sem querer ou você ainda quer? Oi, tia, eu levantei. Vai lá. Assim, tipo, nessa questão, não sinto dúvida, mas a destilação que ele fala aí seria igual àquela destilação do petróleo, que eles faz por, tipo, densidade.
Então, nesse caso aqui, ele não me explicou se é destilação fracionada ou destilação simples. A do petróleo é a fracionada, só para você ter isso em mente. E aqui, eu também não tenho uma noção assim enorme no sentido de ele está separando o óleo do solvente, tá? Aqui, uma destilação... Depende, eu precisaria saber quem é esse solvente, eu precisaria, de repente, ali de mais informações para afirmar que destilação Mas aí, essa. Porque a destilação ela não separa por polaridade, é por diferença do ponto de ebulição, lembra disso? Entendi. Lembro. Aí por isso que eu descarto a destilação também e nem me aprofundo nela, porque eu não tenho informações suficientes para isso. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Obrigada, tia. De nada. Gente, alguma dúvida? Podemos ir para a próxima? Falem comigo, pode, perfeito. Ó, aqui tá o quadro maior, né? Mas aqui tem a explicação, a justificativa dessa questão. Como falei, leva no coração esse lance do nosso hidrocarboneto apolar, porque é uma coisa comum de aparecer na nossa vida, misturar a polaridade com a química orgânica e tudo mais. E aí, deixa eu voltar nessa questão aqui. Aqui não envolve só polaridade, né? Você tinha que saber que o hexano é um hidrocarboneto. Eu cheguei afirmando, mas por que eu posso afirmar isso aqui através da nomenclatura? É a nomenclatura de hidrocarboneto, terminando em O. Então, fiquem atentos também nessa situação da nomenclatura, porque isso é uma forma de cobrar a função orgânica da gente. Tá aqui. Próxima questão. Vai lá, gente. Thalita, fala comigo, se tá tudo bem? Você tá tão quieta. Não, tá sim. Eu tô botando o Joaquim para dormir. Mas tá acompanhando tudo e ainda não tive dúvida, não. A que eu tive, você respondeu. Tá bom. Alguém me dá a cola? Como assim? No dia da prova? Se for o cérebro de Tuti, todos gostaríamos. Mas eu só sei química, gente. Não fala isso não, que vocês vão se arrasar nas outras partes. Não fala isso não. Imagina matemática. Deus me free. Matemática, olha, eu ia surtar. Quem é meu aluno sabe, me acompanha, minha luta com a matemática, uma coisa do 2 mais 2 já é complicado. Então é isso, eu não sou a pessoa para isso aí, não. Vamos! Eu gostei muito dessa questão aqui. Por quê? Porque ela vem falando comigo de cinética química de uma forma diferenciada, que eu quero saber se vocês pegaram essa visão aí, hein? Beatriz, acho que é a letra C. O que vocês marcaram? Fala aí para mim, nessa questão 110, Enem 2020. Marquei D de dado. Mafê acha que entendeu. D de dado também. E temos letra C, temos letra D, temos letra E e teve letra B. Alguém marcou A? Só para temos todas as letras. Temos todos aqui. Vamos entender esse negócio. Ó, a nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de Calma aí que eu grifei com a caneta errada. Milionésimos de milímetros. É um negócio muito do pequeno, muito do pequenininho. Como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais, o uso desses materiais aumenta a eficácia da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. Que negocinho delicinha, né? Bom para o mundo. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida.
ele te disse aqui, falou assim, jovem, você que está aqui fazendo a prova do Enem agora, vai lá no cantinho da sua memória e busque fatores que alteram a velocidade da reação. Conteúdo que você estuda lá em cinética química. Vamos lembrar aqui quais são esses fatores mesmo que alteram a velocidade da reação? Só para eu ver se a gente está na mesma página. Fala aí para mim, um fator que altera a velocidade da reação. Concentração. Temperatura. E eu arrisco dizer pressão, esse eu não tenho tanta certeza. Eu arrisco dizer pressão. Alguém quer ajudar a Luísa? Ou é isso? Vamos focar nisso e um mundo que lute. Superfície de contato, catalisador. Isso aí, Bianca, Mafê, tá. Eu ouvi você, mas eu meio que não ouvi. Fala comigo. Tá tudo certo. Então tá. Tudo certo. Vou pegar aqui essa questão para a gente dar uma revisada. Ó, deixa eu só botar aqui no... Fatores que alteram a velocidade da reação. Superfície de contato. O que isso quer dizer para mim? Quanto maior a superfície, maior os choques efetivos, alterando a velocidade da minha reação, fazendo com que ela aconteça de forma mais rápida. E aí, gente, é exatamente o que acontece aqui, ó. É um negócio tão pequenininho nessa coisa de nanotecnologia que essas partículas se chocam muito mais. Então, o que acontece? Maior superfície de contato. Tá? Nesse caso aqui, a nanotecnologia, ela contribui para esse aumento da velocidade nesse sentido. Aí agora o que eu quero saber de vocês? Galera que ficou com dúvida na B, na C, na E ou na A, não sei. Aí, de acordo com o que vocês tiveram. Me explica o que confundiu a cabeça de vocês. Fala para mim. Sim, eu acho que eu viajei um pouco porque eu lembrei que a alta temperatura faz com que a molécula se agite mais. E aí, tipo, diminui a energia de ativação da molécula, né, da reação. Só que aí, tipo, relendo a questão, eu vi que não tem a ver com temperatura. Porque poderia ser os dois, né? Se estivesse falando só de uma questão de cinética que falasse que da diminuição... É muito isso. A alta temperatura, ela de fato contribui para aumentar a velocidade. Só que a respeito da situação que ele me deu, que é dessa tecnologia, nanotecnologia, é a superfície de contato, né? É o fato de eu estar ali usando partículas em escalas nanométricas, muito pequenas. Então, essa área de contato vai aumentar. E por conta disso que a velocidade aumenta. Entendi. Tá bem? E, tipo, eu entendi porque eu errei, mas, enfim. Ó, aí... Mas estaria certo, né? A B, se estivesse falando em outro contexto. Em outro contexto, sim. Tá. A temperatura, ela, de fato, altera a velocidade da nossa reação. Tá bom. Excesso de reagente também é algo que altera a velocidade. Só que ele não me fala sobre isso. Ele não me dá essa informação no enunciado. Então, eu não posso afirmar que houve excesso, porque ele não me disse. E elevada energia de ativação. Não dá para ser letra E. É por isso que eu quero saber, se marcou letra E, aqui não foi uma confusão de conceitos, né, sobre as informações que alteram a velocidade. Por quê? Porque se eu tenho uma alta energia de ativação, essa velocidade ela reduz, ela diminui, na verdade. Ela não vai aumentar. Não aumenta. Então, quem marcou letra E, volta e dá aquela revisada nos fatores que alteram a velocidade da reação.
tá bem? Tudo. Porque isso... Oi? Deixa eu só tirar a dúvida, mas não sei se Joaquim não vai me interromper. Calma aí. Pode deixar ele falando também, coitado. O que reduz a energia de ativação? Catalisador. Foi isso que eu pensei. Como ele falou ali catalíticos, eu pensei assim, então as reações têm elevada energia de ativação, ele está usando aquela que abaixa e aumenta a velocidade. Deu para entender? Entendi. Mas Entendi. por que isso está errado? Desconstrói isso A daí. pergunta dele teria que ser outra. A pergunta dele não seria, tipo... Porque ele chega para a gente e fala assim, né? O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de... O êxito é por conta da superfície de contato. Ele pode até ser, porque ele fala de catalisador como na utilização de nanomateriais catalíticos no processo industrial. Em nenhum momento ele chega para mim e fala assim, o catalisador é uma partícula nanométrica, ele não me afirma isso. Ele me dá uma aplicação da nanotecnologia. Entendeu? Entendi. Luísa. Calma aí, deixa eu ver aqui. Todo mundo está falando. Débora, é essa informação aqui que você está falando? Isso aqui? Eu tenho uma dúvida em relação a esses fatores aqui que alteram a velocidade da reação. Porque esses fatores... Só rapidinho. Débora, eu foi vou... Não, tudo bem. Eu vou enviar isso aqui no grupo. Isso aqui são anotações que eu fui resolvendo a prova e fui fazendo anotações. E aí eu envio isso aqui para vocês no grupo também. Você é do Paulo Freire? Do pré-Paulo Freire? Eu coloco lá no grupo. Então, pode deixar que vai ter lá no grupo. Calma aí que eu me perdi. Eu acho que interpretei errado. Professora, obrigada. Eu sou do Paulo Freire também. Eu estava anotando isso. Eu vou enviar essas anotações para vocês, gente. Pode deixar, tá bom? Luísa, então eu estava certa que altera a concentração, temperatura. Estava, Luísa. Concentração, temperatura, catalisador e a superfície de contato. Agora, Mafê, pode soltar a voz. Não, então, depois eu falo. Calma aí, alguém. Para não atrapalhar, que não tem muito a ver com o assunto. Então... Lu, fala aí comigo. A pressão não tem nada a ver, então. Só naquelas questõezinhas de equilíbrio, não é isso? Isso. Pô, você realmente foi minha aluna, né? Impressionante. O que acontece? Lembra do lance do sólido? Eu não posso chegar e te falar que a pressão altera a minha velocidade. Porque eu tenho que saber... A pressão, ela trabalha com gás. Né? Então, eu tenho... Isso aí esse lance da pressão, se você disse muito bem, Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio. Isso aí vai te pedir pressão, lembrando, estado gasoso. Tá bom? Mafê, pode falar, mesmo se não tiver nada a ver. Dúvida. Era essa? Era essa. Então, tá ótimo. Fomos aqui nessa 110? Deu para a gente falar bastante coisinha aqui nesse negócio, né? Aqui tem a justificativa da nossa letra D de dado. Chegou o momento que vocês gostam. Essa questão, essa reação aqui, eu coloquei a imagem. Aí ela tá meio assim. Mas dá para entender? Ela não tá nítida. Olha que negócio nítido. Não tá. Mas dá para ler? Fala para mim. Dá. Dá? Então tá bom. Vou ficar muda. Façam aí. Então vamos. Leitura. Para garantir que os produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartão indicadores de umidade nas embalagens desse produto.
Alguns desses cartões contêm sal de cobalto, que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química. Nesse momento, eu vou botar aqui de acordo com a cor, fica azul, e para cá ele fica rosinha, e ele me deu aqui ΔH menor que 0. O que isso significa? Fala para mim. Exotérmico, professora? Exotérmica. Estou aqui falando, então, de uma equação química que libera calor, tá? É como se aqui no final ele me falasse assim, mais calor. Como se o calor fosse um produto dessa minha reação. Entenda que, quando ele vem me dando ΔH, pega essa informação, já anota ali endotérmica, exotérmica, libera ou absorve calor, porque é importante para a gente. Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já tivesse na coloração rosa? Ou seja, eu quero utilizar, eu quero ele azul para fazer o teste ali novamente, tá? Então, ele está falando aqui de Le Chatelier, ele está falando aqui de deslocamento de equilíbrio. É muito importante a gente ler o enunciado e entender que tema ele está me trazendo, porque você já se localiza no seu HDzinho aí interno, que recurso você vai usar para essa situação, tá? Então, eu tenho aqui uma questão de deslocamento de equilíbrio, Le Chatelier, envolvendo uma reação exotérmica, ΔH menor que 0. Então, professora, uma dúvida. A temperatura está alta e ele quer baixar a temperatura, é isso, no caso? Porque está liberando calor Não, ou não? ele não. E eu não sei se a temperatura está alta, eu sei que libera calor. Você entende que ele não me falou de ele não me deu temperatura, ele falou. Quando ele diz exotérmica, eu sei que libera calor. Quanto de calor eu não sei. O que ele tá o problema que ele me deu, digamos assim, é: utilizei esse cartão e ele está na coloração rosa. Eu quero reutilizar esse cartão, ele tem que ir para a coloração azul. O que eu faço para ele se deslocar na coloração azul? Essa é a pergunta dele. Conseguiu entender? Sim, sim. Perfeito. Resfriar no congelador. Antes, vocês marcaram que letra? Falem para mim. A ou B, Débora. Falem para mim aí o que vocês marcaram. Menina Bianca, menina Mafê, Luísa, marquei D de dado. Teve letra A, teve letra B de bola, teve letra C, teve de um tudo. Vamos lá. Ó, primeiro, resfriar no congelador. Vocês entendem que quando eu coloco no congelador, eu estou retirando o calor. Se eu estou retirando o calor, ele vai deslocar no sentido rosa. Porque eu estou tirando esse componente aqui, ó. Então, ele vai deslocar no sentido rosa. Conseguem compreender isso? Sim ou não? E aí eu excluo letra A. Beleza. Borrifar com água, borrifar com spray de água. Também não, desloca no rosa. Por quê? Porque eu estou aumentando a concentração de água. E aí eu vou deslocar no sentido rosa, no sentido direto. Então, por isso, não é letra B de bola. Letra C, envolveria no papel alumínio. Eu não entendo o envolveria no papel alumínio. Ele ia reter o calor ali, tipo, ele ia só preservar, digamos assim, a coisa do alumínio. Aqui seria com secador de cabelos. Gostei. Sabe por que eu gostei? Porque eu aumento a quantidade de calor.
E quando eu aumento a quantidade de calor, eu desloco no sentido azul. Conseguem perceber isso? Aumentei a quantidade, é como se eu estivesse aumentando o meu produto. E aí eu vou deslocar no sentido azul, letra D de dado. Embrulharia... Na verdade, professor, eu fiquei em dúvida entre a letra C e a letra D. Só que como eu não sabia qual era o valor do calor ou qual o valor era da temperatura, aí eu fiquei entre manter a temperatura. Fiquei meio assim, sem saber se eu iria na C ou na D. Mas aí, então, olha, deixa eu te falar. Quem foi que falou? Foi Débora? Beatriz. Bia. Então, aqui, o que acontece? Você se atrapalhou nos conceitos de deslocamento, de equilíbrio. Porque o fato de ele me dizer exotérmico ou endotérmico, ele só está me dizendo libera calor ou absorve calor. Quanto não me interfere. Não me interfere. Tá? Eu não preciso saber, assim, menos 270 quilojoules. Não me interfere. Aqui, para deslocamento de equilíbrio, a informação para mim é endo ou exo. Quanto de calor não vai me alterar, tá bem? Foi aí uma confusão de conceito, de conteúdo. Letra D de dado, deu para entender o letra D? Débora? Débora, errei na interpretação. Entendi. Deu para entender a letra D? Alguma dúvida? Mafê, eu não lembro se Mafê falou, eu tô perdida. Vai. Eu tô com a mão levantada aqui. Ah, tá. É que eu não sei se a pessoa levantou agora ou se tá levantado desde antes, aí eu tô perdida. Mas pode falar. Então, tia, eu tô com uma dúvida aqui, porque eu pensei na letra D, mas aí eu fiquei na dúvida entre D e E. Só que aí eu fiquei em dúvida da D pelo fato, tipo, de que quando ele secasse, ele ia retirar essa umidade, né? Só que eu fiquei na dúvida de danificar o produto. E além disso, nessa condição rosa aqui, ele está me falando que esse sal de cobalto está hidratado, que é o que aquele pontinho significa, né? Então, essa coisa de embrulhar no guardanapo, ele absorveria a água, mas ficaria no guardanapo, você entende? Entendi. Tipo, Só que eu só fiquei na dúvida com a E, porque eu achei realmente que a letra D não faria, tipo, não sei se não faz sentido, mas faria muito sentido. Só que o problema é que eu pensei que o fato de secar com o secador de cabelo ia quebrar o produto. Pois é. E aí foi isso que me deixou muito confusa. Porque eu já sequei meu celular com o secador, porque ele tinha caído na água e danificou. Aí eu lembrei disso. E aí então, eu pensei que não poderia ser essa. O que acontece aqui? O que me consolida em marcar D? É saber que as outras não são. E, além disso, você entende? Tem muita coisa no Enem que a gente pressupõe. Você supôs que vai estragar o produto. Ele não te deu nenhuma informação dizendo assim, esse produto não pode em ambiente com temperatura alta, com elevada temperatura. Ele não me dá essa informação. Tem coisa que a gente pressupõe e aí a gente acaba caindo numa pegadinha que a gente mesmo cria. Eu entendo, coisas da vida. Deixa eu ver aqui, Débora. Mas agora eu entendi, Tiana. Entendeu? Obrigada. Nada. Que pontinho significa hidratado. Esse pontinho aqui, ó, deixa eu aumentar, mas vai ficar meio desfocado. Esse pontinho aqui significa que esse sal está hidratado. E nesse caso aqui, sendo muito específico, está hexaidratado. Isso aí o que Milena disse, hein? O pontinho entre o CO e CL. Deu para entender, Débora? Foi esse lance do hidratado? Perfeito. Posso ir para a próxima? Preparem papelzinho para a próxima.
porque vai ter continha. Sem calculadora, sem tabela, aquela coisa de sempre, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vou nem mais repetir. Tá aqui a resposta. Vamos. Número 120, vai lá. Voltamos. Ó, questão com muito texto, mas ele vem com uma reação que eu vejo reação, eu já escrevo a reação. Eu sou desse jeito. Às vezes eu nem preciso da reação, mas eu escrevo. Porque a minha ansiedade ela é maior do que eu. Aí eu escrevo. Aí presta atenção. Ele me dá informações. Ele vem falando aqui, né, negócio de carro elétrico, mundo. Vamos ajudar essa poluição, basicamente isso. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, me deu a massa molar do CO2, para dois tipos de carro, a combustão e o elétrico. Considere que os veículos tradicionais de combustão movidos a etanol, me deu a massa molar do etanol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Considerando as emissões na geração e transmissão de eletricidade, me deu aqui a reação de combustão do etanol balanceada. Mas olha só, no dia da prova, pelo amor de Deus, você confere se está balanceada, porque você viu reação, você balanceia a reação. A lei é essa. E não vem querer mudar essa lei, não. Tá? Mas, graças a Deus, ele foi legal. Foi legal. E me deu ela balanceada. Agora, vamos seguir para a pergunta. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto, 1.000 quilômetros. Pergunta do fofo. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma, presta atenção na unidade, com o uso do carro, com o uso do veículo elétrico, nesse trajeto é mais próxima de. Primeiro, ele me deu muita informação. Então, eu preciso saber passar isso para o papel, que é o lance do passo a passo. Outra informação, tudo aqui ó, me deu grama por litro. Grama por litro, nada, grama por mol. Ele quer a resposta em quilograma. Então, lembra dessa passagem aí no final. Vou por partes, tá? Vou mostrar aqui. Marcaram que letra? Só para eu ter uma noção aí. Se a gente viajou muito, se a gente viajou pouco. Letra A, Luísa. Letra A, Bianca. Gostei. Letra A, Mafê. Muito bom. Agora, deixa eu perguntar. Alguém não conseguiu? Alguém? A letra A é o gabarito, tá? Só para vocês saberem. E aí, eu quero muito essa análise de por que não conseguiu. Eu vou fazer a correção e aí a gente vai conversando sobre isso. Errei matemática, não entendi enunciado, pulei uma etapa, comi uma etapa. Então, a gente precisa entender isso. E isso vale também para as questões anteriores, tá? Analisem o motivo do erro. Vou colocar aqui na conta para a gente acompanhar esse negócio. Primeira coisa. Peguei aqui etanol e peguei aqui o elétrico. A informação que ele me deu, 2,6 está para 1 quilômetro, só que aí ele faz esse cálculo para 1.000 quilômetros. Então, eu vou descobrir qual a quantidade de mol nesses 1.000 quilômetros, né? Quanto que eu estou emitindo. A mesma coisa para o elétrico. 0,45 para 1 quilômetro, 1.000, achei aqui minha quantidade de mol liberada. A pergunta dele é etanol economizada. Então, eu tenho que fazer essa diferença. Peguei a quantidade de etanol, que o etanol libera de CO2, subtraí da quantidade do elétrico.
Cheguei aqui, 2.150 mol de CO2 liberado a mais. Tudo bem? Então, agora, eu vou lá para a minha reação química que ele deu, que até então eu não utilizei essa fofa. Vou utilizar agora. Repara na reação química dele, a proporção, ó, 1:2. Então, eu tenho que levar essa proporção lá em consideração. Aqui, ó, 1 mol de etanol tá para 2 mols do meu CO2. Eu achei mol. Ele quer a massa, ele quer a resposta em quilogramas, então ele quer massa. Então, aqui eu coloquei massa. E aqui tá mol. Então, 1 mol, equivalendo em massa de etanol, 46 gramas. Liberam 2 mols de CO2. E se eu tiver 2.150 mols, qual é a massa de etanol que isso equivale? 49.450 gramas. O fofo quer em quilograma. 49, alguma coisa. Ele me permitiu, ó, é mais próxima de 50. São muitos passos. Vou deixar aqui a tela inteira. E quem quiser falar, solta a voz. Foi Débora que comentou que fez, mas não estava achando a resposta? Ou Bia? Já me perdi. Me perdi. Quem estava perdido aí, se achou? Eu esqueci quem falou comigo. Falem comigo. Deu para entender? Não deu para entender? Está confuso? Acertei, errei? Bianca tá ok. Luísa, Bianca, Mafê, todo mundo acertou. Milena, como é que você foi aqui? Milena com 2 L's? A senhorita que voltou para a nossa estequiometria fofa. Eu surtei. Eu surtei, é justo. No Eu julgo, fiz um pouco. é algo que eu pratico. Mas, né, se aparecer na minha prova, eu acho que eu ia chutar, nem ia fazer, eu ia chutar mesmo. Estratégia, não julgo também. O simulado está aí para isso, gente. Para a gente ter estratégia de prova também. Posso ir para a próxima? Alguém tem alguma pergunta? Eu já me perdi quem foi que falou que tinha dúvida aqui. Aí eu já não sei. Tá bom? Mas aí eu estou indo para a próxima. Qualquer coisa me chama depois. Vai. Próxima questão, gente. Cara, eu não comi no caminho, Luísa, sério. Achei vacilo. Vamos, gente. Fala comigo, fala para mim aqui nesse bate-papo. O que vocês marcaram nessa? C. Quem fez? Quem conseguiu fazer toda a leitura? Marcou a letra C? Alguém marcou outra opção? Acho que não. Por que eu estou perguntando isso? Essa aqui é, claro que cabe a compreensão do que é densidade, tá? Compreensão do enunciado, mas é análise de tabela, tá bem? Ele chega e fala que tem um exame lá, do negócio de ovo e tal. Aí ele fala assim, ó, esse exame, centrífugo flutuação, o negócio tem que boiar, basicamente. Considere a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade 1,15 gramas por mililitro. Assim, ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Os dados da densidade dos ovos de alguns parasitos são apresentados na tabela. Considerando-se a densidade dos ovos e da solução, ovos
de quais parasitos podem ser detectados. Ou seja, a gente aqui tem que marcar quem é menor que 1,15. Eu me recuso a ler esses nomes, tá? São esses que eu marquei aqui na tela, que eu não sei ler esses aqui, não. Ancilostoma, são esses. E aí, isso aí, ó, letra C de cabide. Tudo bem? Uma questão tranquila. Que é compreendeu, analisa a tabela e vai. Vai ser feliz, marca C e segue seu rumo. Aqui, ó, justificativa bonitinha das densidades e tudo mais. Mais uma. Pronto. Tá dando para ler? Tá dando para ler, né? Pronto. Bom, ó, questão que está sempre presente no Enem também, né? Cobrando da gente ali os conteúdos, os conceitos de separação de mistura. Então, é uma coisa que o Enem gosta. Ó, em seu laboratório, um técnico de química, falando técnico de química, uma coisa super aleatória que ninguém me perguntou, mas eu quero falar. Voltei e tô vendo desde o início o Breaking Bad. Pronto, só isso que eu queria dizer mesmo. É bem legal. Um técnico de química foi incumbido de tratar o resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila em água. É água, desculpa. Esse é o meu resíduo. Aí ele está me dando informações do acetato. Baixa solubilidade em água, massa específica, temperatura de fusão, pressão de vapor maior que a da água. Me deu essas informações. E aí, o que ele chega para mim agora e quer saber? A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve. Primeiro, fala para mim qual opção vocês marcaram. E segundo, presta muita atenção nesse lance de separação de mistura e qual é a finalidade da separação de mistura. Tá bem? Por que eu estou falando isso? Porque isso vai interferir no processo que eu vou utilizar. Tá? Porque ele está querendo aqui para mim a recuperação. Aí presta atenção também quando for questão de beber água, quando é água, né? Questão de água, usar água para lavar a calçada. É diferente da finalidade de quero beber aquela água. Então, o processo de separação vai mudar. A grande dúvida aqui é C e E, né? Cheguei a essa conclusão. C e E. Vamos lá. A letra A, evaporar o acetato sem alterar o conteúdo da água. Eu quero recuperar o acetato, então não rola a letra A. Filtrar a mistura utilizando funil comum e um papel de vidro. Não. Papel de vidro. Papel de filtro. Essa mistura, para eu utilizar esse papel de filtro com funil comum, é sólido e líquido. Isso aqui é usado para o café, né? Que o pó fica e o líquido passa ali, né? Isso aqui é utilizado, sei lá, água e areia. A areia vai ficar, a água vai passar. C de casa. Realizar uma destilação simples para separar o acetato de etila. Fala para mim por que não poderia ser.
O que faz com que seja a E e não a letra C? Eu acho que é porque Na destilação simples, você não consegue recuperar todos os produtos, né? Na fracionada você consegue, na simples não. E eu posso te falar uma coisa aqui? Pressão de vapor maior que a da água. Pressão de vapor é aquela pressão exercida por um vapor, tá, gente? É por isso que é a pressão de vapor. E ainda tem essa questão desse equilíbrio líquido-vapor. O líquido evapora, ele condensa. Então, a destilação não ia ser legal nessa situação aqui. Né? Não ia chegar onde eu quero. Ia ficar uma mesmice, um equilíbrio termodinâmico. Por conta da densidade de ser uma mistura heterogênea. Também, Lu. Né? Porque quando eu tenho mistura heterogênea, vamos pensar assim, uma coisa que eu gosto muito nesse tipo de questão é traz para o seu dia a dia. Quando ele fala baixa solubilidade em água, eu já sei que é uma mistura heterogênea. Pensa, já vai para óleo e água. O que a gente usa? A gente usa aquele funil de bromo. Não sei se vocês lembram o que é funil de bromo. Aquele que abre a torneirinha, que é um conteúdo que a gente viu lá no início do ano. Quem aqui é meu aluno viu lá no início do ano. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu vou trazer a foto dele aqui. D, proceder à centrifugação, nada a ver. E aí, letra E. Decantar a mistura, separando os dois componentes em um funil adequado. Olha que delícia! Que esse adequado aqui, ele me ganha o coração. Que ele nem te cobra o funil. Adequado. Ele te dá a liberdade de marcar a letra E. Deu para entender por que não é a C e por que a E? Fala comigo. Sim, perfeito. eu sim, Tiana. Deixa eu passar aqui, ó. Esse aqui é o funil de bromo que eu estou falando. Você abre essa torneirinha, né? E aí cai o de menor densidade, o de maior densidade e o de menor fica lá e você retira aqui por cima, o fofo. Tá bem? Tuti, só uma dúvida. Eu marquei a correta? Sendo que esse processo aí eu estou lembrando as fases de separação e tal. Essa centrifugação, ela é usada quando mesmo? Centrifugação, ela aparece muito em negócio de exame de sangue. Uhum. Mas separar... vai ser diferença de densidade? Isso, também? Diferença de densidade. É aquele aparelhinho que fica rodando assim, que aí separa... Eu não sei que fase do sangue que acontece, não, mas eu sei que se separa as coisas. Negócio de plasma, umas coisas assim. Não sei precisamente. Tá bom? Mas isso tem... Foi Thalita que falou, né? No nosso drive das aulas. Na apostila 0. Isso, também. Então, fomos... Questão 123 São 8 e 6. Vou continuar. Vocês vão determinando aí. Eu separei a noite para vocês, tá? Se cansar, pode cansar. Eu entendo, tá, gente? E aí a gente encerra e eu vou passar o arquivo completo para vocês de qualquer forma. Vai. Próxima. Pode continuar. Eu também estou aqui continuando. Eu falei que vocês podem decidir, mas ao mesmo tempo eu já postei a próxima questão, né? Mas vamos lá. Vamos firme. Agora foi. Meio ambiente, né? Meio ambiente, trazendo o nosso Rio de Janeiro. Bia marcou A. O que vocês marcaram? Mafê, Luísa, Bianca? Fala aí comigo. D de dado, Thalita. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo em Campos, aqui no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo
Ele está querendo falar do componente do petróleo. Fala para mim quem é o componente do petróleo, só para a gente estar aqui ver se está na mesma página. Todo mundo concorda comigo? Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. É isso aí. Mafê, vai, levantou a mão? Eu levantei. É porque é uma dúvida um pouco boba, talvez. Mas em relação à densidade. Tipo, quanto menor a densidade, sobe no líquido, né? Isso. Tá. Boia. Era só para confirmar. Obrigada, Ti. Nada. E aí, o que ele está falando? Primeiro está me trazendo esse probleminha do vazamento, meio ambiente. Não falou nada para mim que eu tenho que corrigir esse problema. Sempre meio ambiente vem entendendo o que ele quer de você, tá? E petróleo, hidrocarboneto insolúvel em água, só para a gente entender o negócio. Apresenta baixa densidade. Se ele apresenta baixa densidade, ele boia. Eu não sei vocês, mas eu me lembro, antes de de entender química na minha vida, porque química é tudo, né, gente? Mas antes de entender elazinha, eu ficava me perguntando por que vazava um negócio lá no mar e eles colocavam boia. Eu sempre fiquei assim, eu não estou entendendo, essa boia ela vai até o chão do mar? Como é que funciona isso? Depois que eu aprendi densidade, que eu fui entender a função da boia. E aí, novamente, traz para perto de vocês. É óleo e água, tá? É óleo e água, que ele está falando comigo aqui. Então, eu tenho petróleo insolúvel em água, baixa densidade, está lá boiando. Ele permanece nessa água, forma aquela camada ali, ele bloqueia mesmo, igual o óleo para fazer macarrão, fica ali em cima, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. E é o que a gente acha na letra D de... não sei. De Daniel. Queria achar um nome diferente. Danilo é diferente. Deus também vale. Gente, foi... Quem... Calma aí. Alguém aqui falou letra A. Reage com a água... Não reage. E sofre degradação? Não. Essa letra A não rola. Não ocorre reação química. Eles nem se misturam. Tá bem? Quem falou A. E deixa eu só ver aqui o que George colocou. Eu não tinha pensado nisso, professora. Realmente, eles não chegam nem a se misturar, é verdade, para ter uma reação. Exatamente. George falou a questão da UERJ. O Paulo Freire vai oferecer projeto UERJ. Tá, galera? Paulo Freire é um pré-vestibular social, popular aqui do Rio de Janeiro, que está com aulas online. Quem quiser mais informação pode me procurar no Instagram, no WhatsApp, seja o que for, que eu passo a página, toda a informação direitinha para vocês. E se vocês conhecerem alguém que não tem condições de pagar por um pré-vestibular, toda a situação social, pode mandar me procurar também, que eu encaminho. Muito bom, por sinal. Boa, Débora. Fomos na 124, entendemos esse meio ambientezinho, essa questãozinha aqui do probleminha de campos. Vem de radioatividade, que eu amo radioatividade. Vai, gente, próxima, questão 126. Vamos, que eu amo radioatividade. Vamos lá. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, né? O momento aqui né? É isso. Recentemente, conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulando discussões visando o combate ao uso das armas de destruição em massa.
Destruição em massa é bomba atômica, tacar bombinha, essas coisas. Bum, tá? Hiroshima, Nagasaki. Aqueles episódios históricos que a gente vê tanto na história quanto na radioatividade. Quem teve aula de radioatividade comigo, então, é história com química o tempo todo, que eu amo esse assunto. Depois, inclusive, quero indicar filmes sobre radioatividade. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual o processo envolvido na detonação dessa bomba? Gente, bomba atômica, quem foi meu aluno, é fissão nuclear. Bomba atômica é fissão nuclear. Isso aqui, de fato, é conceito mesmo ali da aula de radioatividade, que é o fato de ter um nêutron chocando com o núcleo, né? E aí eu vou ter a separação desses núcleos e liberando ainda nêutron. Por isso que é uma reação, é a reação em cadeia, né? Que vai ali, ó, e vai ficando, e vai ficando, e vai destruindo. O bagulho é esse. Tá bom? E a de hidrogênio é fusão. Isso. Isso aí, Bianca. Eu vou indicar, Débora. Já venho para indicar isso aí. Alguém levantou a mão. É porque para mim aparece alguém levantou a mão. Não aparece. Sou eu, Tiana. Vai, Mafê. Tiana, então, eu só fiquei na dúvida do que seriam pósitrons. Pósitrons. Ah, É a isso. antimatéria. Ah, tá. É a mesma Tá bom. coisa que antimatéria. Tá bom. Tá Obrigada. bom? Que é o meu... É isso aqui. Vou escrever a partícula. Ai, peguei a caneta errada. Calma aí. É o contrário do elétron, digamos tá. assim. Aí aqui é mais um, Entendi. tá? E aí ele é conhecido como antimatéria ou antielétron. Obrigada, Tiana. Tipo isso. Aí, isso faz parte da minha indicação de filme. Quem teve aula comigo na turma de Química, eu já indiquei esses filmes. Mas é o Radioatividade, da Marie Curie, que está na Netflix. E sabe onde o pósitron aparece? Naquele Anjos e Demônios. Aquele filme com Tom Hanks, que é uma trilogia. Ah, esse vai. Lá aparece o pósitron, que tem a explosão. Aí eu qual é o nome do filme que está na Netflix? Radioatividade. Que é com a Marie Curie. Que está na Netflix. E Anjos e Demônios tem na Netflix também. E o que eu achei muito interessante do Radioatividade é a questão de trazer como eram. Tá? Vou pegar, tipo, aqui minha xícarazinha de café. Gente, ela pegava o material radioativo e ficava aqui, ó. Aí comia um bolo e estava aqui, material radioativo aqui, ó, pertinho dela. Uma coisa que, assim, chega da coceira, só que aí traz também a questão da evolução, da pesquisa. Foi graças a ela, né, que... Eu rindo, coitada, meu Deus. Foi graças a ela que teve essa evolução na radioatividade. Não é à toa que ela é a única mulher nesse mundo que tem 2 prêmios, né? Nobel, eles apertando a mão. Sim, gente, é chocante. Esse filme, ele para mim é muito bom, porque ele traz uma realidade para a gente que eu não sei para vocês, tá? Mas para mim é até difícil. Quando eu venho falando, por exemplo, quem tem aula comigo de evolução de modelo atômico, eu falo muito disso. Gente, vamos lembrar, não tem internet, não tem WhatsApp, não tem nada. A mulher, ela fez história.
E o Anjos e Demônios, ele é bem fictício, só que ele é muito legal porque ele traz toda essa questão da antimatéria. Ele fala um cadinho sobre isso. Outro Ele é a filme. continuação Oi. do Código da Vinci, né? Sim, sim. É uma continuação assim, mas também um não depende do outro, né? É sempre sim. o cara lá, o simbologista, que teve até o terceiro, o mais recente, que também já tá o velho, Inferno, né? que é o Inferno. Eu assisti eu Código assisti da tudo. Vinci e Inferno. Mas o outro eu não assisti, não. Viu? Vê. Você que ainda mais você que pergunta o que é positron. Vê. Vou assistir. Os dois, por sinal, porque ainda não assistiu o Radioatividade. É muito legal. Tenho vontade, mas eu pensei que não fosse bom. Não, é legal, eu gostei. E tem um filme na Netflix que é um romance. Não, essa é a letra A. Thalita? Desculpa, gente, voltei aqui, né? Falei do filme e não fiz a Não, questão. desculpa, eu te interrompi do nada, tu voltou. É letra A. Porque não, sim, eu sei que é letra A, mas alguém Tá. perguntou sobre bomba de hidrogênio. Aí isso que eu não entendi. Existe? Existe. E é potentíssima. Pior que a bomba atômica, inclusive. Mas é isso mesmo, fusão nuclear? Sim. Fusão deles. Dos núcleos, né? É um probleminha que tem aí, inclusive, nessa coisa do mundo. Aí, deixa eu só... Eu não sei se aqui dá para ter links. Dá, ó. Mandei aqui um monte de link. A galera que é meu aluno já tem esses links aí na vida. Mas são coisas sobre radioatividade. Aí, Mafê, tem uma matéria aqui sobre antimatéria. Se vocês quiserem, eu também jogo no grupo depois. É só me lembrar. Mas, gente, Ana, essa antimatéria seria meio coisa de tipo, dark, assim? Então, eles também chamam de partícula de Deus, né? Então, exato. Então, seria isso. rola toda uma história ali em cima disso. Já assistiu Dark, Tiana? Não. É filme? É série? É série, assiste. É de onde? Muito bom. É da Netflix. Tem na Netflix, é muito bom. Vou Sou ver. darkiana, amo Dark. Tem um filme também da Netflix que o Mendeleev aparece, gente. Eu fiquei, não acredito que tem o Mendeleev aqui. Depois eu passo o filme para vocês. Não sei. Eu vou ver, que eu fiquei aqui ansiosa, fiquei já nervosa, eufórica, e já esqueci. O filme vazou da minha cabeça. Mas depois eu vou ver e mando para vocês também. Eu amo esse tema, radioatividade. Voltando para a vida, vamos voltar? E dizem que vai cair muito no Enem. Eu já ouvi falar de gente falando que vai cair no Enem. Que é uma ótima pedida para cair no Enem. Não, a radioatividade é um tema que o Enem gosta também, né? Então. É um tema que ele fica felizinho. Tá aqui, coloquei o desenhozinho da representação, né? Do nêutron chocando o núcleo, tá? Mas qualquer dúvida depois, vocês podem me procurar, que a gente trabalha isso aí. Vamos, mais uma? Tá acabando, gente, eu juro. Eu acho que falta só essa e mais uma, tá? Tá acabando, juro para vocês. Vamos. Mais uma questão envolvendo meio ambiente, né? Vemos aí, né, que o Enem gosta, de fato, dessa temática. Aqui, precisamente, falando sobre a química verde, explicando esse ramo da química. E aí ele explica a questão da química verde e me dá opções de reações. E ele quer saber quem está ali nesse princípio do ramo da química verde. Marcaram que letra? Fala para mim. Letra E, letra E. Todo mundo letra E. Perfeito. Perfeito. E, de fato, é a letra E. É uma reação, né, que ele tem ali o metal não tóxico,
isso é delicinha. É uma reação rápida, porque eu tenho o uso do catalisador, poucos reagentes, tá? Além disso, somente um produto, que é o que eu queria. Eu não tenho outros produtos secundários. Então, e sem desperdício de água e energia, né? Quando ele fala que ó, a reação é fortemente endotérmica, eu tenho que dar muita energia para isso acontecer. E aí isso aparece para mim aqui na letra E, como vocês bem falaram. Ó, só para a galera do Paulo Freire aqui que está acompanhando, coloquei no grupo do Paulo Freire os links que eu coloquei aqui de radioatividade e também as indicações de filme, e depois eu coloco isso para os meus alunos lá nos grupos também, tá? Vamos lá? É a última agora, hein? Última questão e acabou-se. E aí a gente vai concluir. Vamos para essa última questão? Cara, essa última questão, eu achei ela chata. A palavra é essa mesmo. Que tem que ficar analisando tem que ficar analisando esses deslocamentos de volume, né? Aí eu achei ela chata, trabalhosa, sabe? Tipo... Mas, enfim, é o que a gente está tendo para hoje. Marcaram que letra aqui nessa? A, B, C, D ou E? D de dado, Eu T de viajei dado. total. Cara, então, vamos lá. Ó, ele vem falando aqui da questão da moeda de cobre e tal. Me deu a densidade da moeda de cobre e fala, o investidor, tô ficando maluca. Um investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas, A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% de cobre, e me deu a massa de cada uma delas, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade, foi utilizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água. E me deu esse esqueminha aqui. E aí ele quer saber quais moedas ele comprou, adquiriu. Ele vai comprar a moeda que tem a densidade igual a do cobre. Então, eu tenho que calcular essa densidade de todo mundo. Densidade, massa sobre volume. A massa eu tenho. O volume eu vou ter que recorrer a esse gráfico. Eu tenho 5 ml de água. Quando ele colocou a moeda A, deslocou do 5 para o 7. Então, deslocou ali, ó, ml, 2 ml. Aí eu tenho o volume de A. Aí eu tenho que fazer o volume de B. Aqui em B, ó, 1, 2, 3. 3 ml para B. Volume de C, 1, 2. 2 ml para C. Volume de D, 1, 2, 3, 4. 4 ml de D. Tá bem? E aí você vai pegar a massa que ele deu sobre o volume que você achou e você vai achar todas as densidades. Deu para entender o raciocínio aqui? Posso pular para a conta? Só para vocês verem o resultado dessas contas. Aí aqui, ó, peguei a massa, volume de todo mundo. E aí você chega que tem, aqui tem 9 gramas por centímetro cúbico, que é a densidade do cobre, moeda B, moeda D. E aí, B e D, deixa eu só voltar ali nas opções. Letra D de dado. Deixa eu botar aqui na resposta de novo. Mafê, qual foi a sua dúvida? Foi conta ou enunciado? O que gerou dúvida? Então, a minha dúvida foi porque, tipo, o cálculo deu certo. Mas aí eu fui olhar para
pro gráfico que ele me deu. E aí eu pensei que talvez você poderia estar certo. Mas aí, tipo, eu marquei D, mas eu fiquei em dúvida Entendi. por causa do gráfico. Não sei se deu para entender, mas... Mas por quê? Porque você estava, tipo, de repente, achando que era para pegar daqui até o deslocamento? Então, pensei. Entendi. Quem tinha comentado comigo que ficou perdido? Entendeu? Quem falou que ficou perdido, entendeu? Ou não? Acho que não. Não sei. Gente, é isso. São essas as questões. Aqui está o gabarito. Eu vou enviar esse PDF e também esse PDF aqui, ó, que tem a resolução, tipo, não é comentada, é a minha resolução, como eu fiz. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tanto no WhatsApp como no direct do Instagram. E aí a gente vai conversando, batendo papo, ficando um pouco mais tranquilos, né, diante dessa semana. Encerramos a nossa aula. Muito obrigada a todas, fortemente aqui. E qualquer dúvida, não desanima não, gente, é uma semaninha. Se permitam descansar, se permitam... não quero fazer, a gente já fez o ano inteiro, tá? Então, é permitido o descanso sem culpa, sem ficar... Percebeu que, às vezes, está ali estudando e não está rendendo nada? Nossa cabeça está a mil, tem ansiedade rolando. Então, dá uma parada, vê os filmes que eu indiquei. E aí, a gente... Qualquer coisa, podem me chamar. Não necessariamente só dúvida, tá? Para a gente dar um abraço virtual, qualquer coisa. Estamos aí para isso. Amores, beijo, muito boa noite. Para quem eu vou ver aí ao longo da semana, a gente se encontra. Beijo, gente. Muito obrigada. Professora, obrigada pela E aula. até a próxima. Tchauzinho. Beijo.